O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a sua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo, para preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos falar. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que o Senhor já lhe deu como dom, isso jamais será tirado de você, nem mesmo por conta dos nossos pecados. E o maior dom que o Senhor nos dá é de sermos bons, porque Deus é bom. E se somos filhos de Deus, participamos da sua bondade. Então nós não podemos ser diferente daquilo que somos, filhos de Deus. Só que no mundo que vivemos, é muito mais fácil ser ruim do que ser bom. E nós temos uma grande exigência por sermos cristãos e sermos aquilo que Jesus fez nessa terra. Na oração eucarística sétima, diz que Jesus passou por essa terra fazendo bem. O que você tem feito enquanto você passa por essa terra? Você tem marcado as pessoas de forma positiva ou de forma negativa? O Senhor está nos chamando hoje a atenção de voltarmos à nossa essência de sermos bons. O mundo tem colocado no nosso coração que nós devemos ser contrário àquilo que Deus quer de cada um de nós. Esta é a nossa luta. E por isso, meus irmãos, a primeira leitura nos mostra, não é, que Deus veio para um povo, o povo judeu, que não acolheu o Senhor, que foi desobediente ao Senhor, mas em nenhum momento o Senhor voltou atrás do chamado que Ele fez a eles, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mesmo na nossa desobediência, Deus continua sendo bom para conosco. Por que que nós não fazemos a mesma coisa quando alguém erra em relação a nós? Quando nos fere, quando nos machuca, a gente quer fazer diferente do que Deus faria, perdoar, amar, ser bom. Meu irmão, minha irmã, somente um coração aberto à ação da graça de Deus e recebe isso de forma gratuita, é capaz de superar, de ultrapassar as nossas misérias. É isso que a primeira leitura está nos falando. Deus não leva em conta a desobediência do povo judeu e nem a nossa desobediência. Continua sendo bom para conosco. E isso, meus irmãos, é um atributo de Deus que eu e você participamos. E o Evangelho, meus irmãos, nos leva então a refletir sobre a gratuidade da misericórdia de Deus para com todos nós. Esta é a lógica do amor misericordioso de Deus. Desinteressado, gratuito.
Estamos na lógica do amor misericordioso. E por isso, meus irmãos, já falei isso em outras homilias, a nossa infidelidade não ofusca a fidelidade de Deus, não ofusca o amor de Deus. Ele continua nos amando, para mostrar que nós também devemos ser assim, em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E parece até mesmo um conselho, estranho que Jesus fala para os fariseus: não chame os seus vizinhos, não chame os seus parentes, aqueles que podem retribuir a você. O Senhor faz o contrário, chama aqueles que não podem te dar nada em troca. E nós fazemos justamente o contrário, queremos somente do nosso lado aqueles que podem nos retribuir. Antes de eu conhecer Jesus, eu fazia isso. Eu só queria do meu lado pessoas que pudessem, retribuir aquilo que eu fizesse para ela. Mas quando eu encontrei Jesus, tudo isso mudou. Olha, como é difícil viver isso. Mas há 23 anos eu tenho vivido isso. E porque eu me propus a viver isso, eu tenho sofrido muito com isso. Por quê? Porque o mundo diz que quem vive assim é besta, é bobo, está fazendo papel de trouxa. Desculpe os termos, mas é isso que o mundo quer que você viva e que você pense que você é. Mas a lógica de Deus é o contrário. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos repulsa daqueles que são os marginalizados, aqueles que não podem contribuir em nada conosco. Esse dia eu fui num retiro de jovens lá em Francisco Beltrão, no Paraná. E no momento teve ali uma pregação bonita, fervorosa. E aí o pregador disse assim para aqueles jovens que estavam ali: dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, mas dê um abraço envolvente, de perdão, de amor. E vai abraçando as outras pessoas que estão ao seu lado também. Vai saindo do seu lugar e vai fazendo a experiência de abraçar. Entrou naquele recinto um mendigo, sujo, com um cachorro, estava mal, cheiroso. E eu fiquei observando lá de trás. Quem iria dar o passo de ir àquele mendigo? Não foi ninguém. Aí eu fui lá, sentei do lado dele, abracei ele. E ele começou a conversar comigo. A partir disso, os outros vieram também. Não estou falando para falar que o padre é o melhor que eles, não. Mas para dizer, nós temos essa má inclinação em nós de querer somente aqueles que podem fazer o melhor para nós. E nós excluímos os outros. E nós vamos excluindo os mais necessitados, os pobres. E Jesus nos chama a atenção hoje aqui. São para essas pessoas que nós devemos, estender as mãos. E o mais habitual então para nós é convidarmos alguém que pode retribuir. E Jesus insiste, apontando-nos o caminho da gratuidade, porque senão nós podemos nos corromper no nosso ser cristão. Eu só vou atrás daquele que pode me dar algo. Meus irmãos e minhas irmãs, quem vive assim não pode viver o amor gratuito de Deus que está nos chamando a todo momento. E por último, quero dar um último testemunho. Lá no Rio de Janeiro, estava ali um garotinho de 7 anos de idade, vendendo bala no semáforo lá na Rua Dias da Cruz, lá no Meia. E todos os dias eu passava ali e todos os dias estava aquele garotinho ali. E aí as pessoas passavam perto dele, ele estendia as mãos, oferecia as balas que ele estava vendendo, e as pessoas passavam como que ele não existisse. E olhava aquilo, me causava um mal-estar grande. E teve um dia que eu parei ali e fiquei observando. Estendi as mãos, ninguém via e tal. E eu parei do lado dele e ele olhou: padre, o senhor é padre? Eu falei: sou padre. O senhor pode comprar umas balas? Eu falei: olha, eu não tenho dinheiro aqui comigo agora. E fiquei ali conversando com ele. Aí depois de uns 3 minutos de conversa, ele encheu a mão de bala e estendeu e disse: padre,
toma aqui para o senhor as balas. Eu falei, não é, fica para você vender. Não, padre, o mais importante não é vender as balas, o mais importante é alguém parar, olhar para mim e conversar comigo. A bala era consequência, mas ele queria alguém para falar, para conversar. Meus irmãos, o Evangelho está nos falando isso. São essas pessoas que nós devemos... Não é que a gente vai excluir as outras pessoas, os nossos parentes, amigos. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Ele está dizendo, dê um passo além, não é, daquilo que nós costumamos fazer no dia a dia. Isso vai fazer com que a nossa vida cristã ela tenha mais força, tenha mais espiritualidade, tenha mais testemunho. O cristão é chamado por Deus a dar testemunho. A dar testemunho. Isso é o que muda o coração das pessoas. Isso é o que muda e o que vai mudar a humanidade. Este amor desinteresseiro, gratuito, que vai gerar em nós, não é, gestos vivos e vivificantes. É isso. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a nos tornarmos pessoas boas. A sua essência é ser uma pessoa boa. Ao terminar essa Santa Missa, faça um exercício de fazer uma boa ação para alguém. Mas não faça para alguém que está do seu lado, não, que caminha todo dia com você, não. Veja até mesmo aquela pessoa que fica ali, né, te apurrinhando, né, que fica ali sendo aquela pedra no seu sapato. Vá atrás dela e faça um gesto de amor, de carinho, e você vai ver quanto isso vai ser libertador para você. Deus, Ele age quando Ele encontra em nós um coração gratuito. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Coloque a mão no seu coração, por um breve momento, peça essa graça ao Senhor nesse dia. Que você possa amar do jeito que Jesus pede que nós amamos. Somente pela graça do Espírito Santo, nós podemos conseguir viver aquilo que Deus quer e nos pede. Cante, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Cante mais uma vez isso para você. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. É somente isso. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Se nós abraçarmos isso, não é, o céu está próximo de nós. Nós comemoramos a solenidade ontem de todos os santos, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. A nossa lógica precisa ser a lógica de Deus, que age com misericórdia e que age com amor gratuito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.